Bom dia! Hoje são 2 de junho de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Este, o 30º vídeo, 30. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre duas revistas brasileiras. A revista Carta Capital e a revista Veja. A revista Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor de Lula, em favor do PT. Já a revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor de Lula, em desfavor do PT. Vou aqui abrir a porta para a minha cadela sair. Vai lá, Frida, vá. Muito bem. Então veja uma coisa. Estou aqui mostrando esta revista Carta Capital, correto? Fechar aqui a porta. Carta Capital. Aqui está. Com este 30 vídeos, né, sobre este exemplar aqui. Muito bem. Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, mês passado. Vamos aqui a mais um trecho da matéria do Guilherme Boulos, não é? Guilherme Boulos, nas páginas 26 e 27 da revista. Aqui está o artigo dele, preso político, né? Muito bem, em relação ao Lula. Muito bem, então vamos aqui a mais um trecho do Guilherme Boulos. E aqui há mais alguns erros dele, correto? Muito bem. Gente, sempre digo, muito cuidado com o que você lê em revistas, em jornais, certo? Muito cuidado com vídeos aí nas redes sociais. Pessoas muito ignorantes só escrevem bobagens, escrevem textos eivados de erros e você não percebe, correto? Muito cuidado com jornalistas. A gente vê aí jornalistas criticando o Sérgio Moro, né? Criticando aí a sentença do Sérgio Moro, nem conhecem a sentença do Sérgio Moro e ficam criticando. Jornalistas analisando sentenças judiciais realmente é uma piada, correto? Então vamos aqui mostrar mais alguns erros do Guilherme Boulos, correto? Aqui na revista Carta Capital. Vamos ao quadro. Muito bem. Muito bem. Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, na página 27, o Guilherme Boulos escreve o que está aqui, correto? Muito bem. Diz ele: os ataques à caravana de Lula, a coroação social de acosso e censura experimentados nos últimos meses. Lembremos das exposições culturais fechadas por razões ideológicas, correto? Vamos ver isso aqui. O Guilherme Boulos está aí criticando, ele se sente indignado com aqueles ataques à caravana de Lula, não é? Aquele ônibus ali levando Lula, petistas e simpatizantes, não é? E ali houve tiros direcionados àquele ônibus. Não houve ali pessoa alguma atingida, né? Mas poderia ter sido atingida. Então aí o Guilherme Boulos está revoltado com aqueles ataques à caravana do Lula, correto? E aí ele tem razão. Realmente ele tem razão aí, porque esses ataques à caravana de Lula devem ser condenados, correto? O Guilherme Boulos tem razão aí. E ele diz aí, em seguida, que o Brasil experimentou aí, nos últimos meses, censuras, não é? Em relação a obras de arte. A gente viu aí, não é? Políticos, como sempre, políticos inescrupulosos, alguns criticando ali certas criações artísticas. E o Guilherme Boulos diz aí que o Brasil sofreu censura
nos últimos meses em relação a algumas exposições aí culturais, não é? E ele diz aqui, ó, lembremos uma forma que ele vê aí de censura, né, que houve aqui, por parte não do Estado brasileiro, mas por parte de alguns políticos. É o que eu digo, político é uma desgraça. Então diz aí o Guilherme Boulos, lembremos das exposições culturais fechadas por razões ideológicas. Não, razões ideológicas não, vou explicar isso depois. Muito bem, então aqui, resumindo ali em cima, veja, eu botei, ó, Boulos, ataques à caravana de Lula. Aí ele diz aí, lembremos das exposições, né, culturais. E ele diz ali, censura no Brasil por razões ideológicas. Recentemente aí em relação a algumas obras de arte. Muito bem. Vamos aqui pegar os ataques à caravana de Lula. O Guilherme Boulos se sente indignado com esses ataques. E ele tem razão. Só que é um problema. Veja como funciona a cabeça de um fanático político. O Guilherme Boulos, ele fica indignado com os ataques à caravana de Lula. E ele tem razão. Qualquer pessoa deve sentir repugnância diante desses ataques aí à caravana de Lula. Só que é um problema. O Guilherme Boulos, que vê com nitidez os ataques à caravana de Lula como uma coisa repugnante, ele também deveria ver, mas não vê como coisas repugnantes as que estão aqui praticadas por petistas e simpatizantes do PT. Então o Guilherme Boulos só vê como repugnantes atos praticados contra o PT, atos praticados contra petistas. Ele não vê como repugnantes atos praticados por petistas e simpatizantes do PT. Veja como funciona a cabeça do fanático político. Entendeu? E aqui está, o Guilherme Boulos não vê, e tanto é que ele não escreve nada contra a tentativa de homicídio praticado pelo petista Maninho e seu filho, lá naquela noite, defronte ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lá em São Bernardo do Campo. O ex-vereador petista Maninho e seu filho, Marinho, melhor dizendo, né? Marinho e não Maninho, Marinho e seu filho, ali agrediram um empresário e eles foram aí indiciados por tentativa de homicídio, não é? Quase que o empresário morre. Então aquele ataque ali hediondo, bárbaro, contra um cidadão que apenas criticava contra o Lula, aqueles atos ali de agressão, o Guilherme Boulos nada mostra em seus artigos aí. Ele não critica atos criminosos praticados por petistas e simpatizantes do PT. Veja como funciona a cabeça do fanático político. Ele fica cego diante das agressões praticadas por pessoas que pertencem à sua ideologia política. Correto? Muito bem. Outra coisa aí, naquela noite lá, expulsão de jornalistas de vias públicas por petistas e simpatizantes do PT. O Guilherme Boulos nada contesta essa agressão aí a jornalistas praticadas essas agressões por petistas e simpatizantes do PT. Ele não enxerga, ele só enxerga os ataques à caravana de Lula. Outra coisa aí, crimes praticados por integrantes do MST, formação de quadrilha e crime de danos, crimes praticados por integrantes do MST no condomínio residencial onde a ministra Carmen Lúcia possui um apartamento. Os integrantes do MST, dentro de 2 ônibus,
foram ao condomínio residencial ali e fizeram a maior sujeira, picharam ali uma parte do prédio, causando prejuízos financeiros aos moradores do condomínio. Crime de dano e formação de quadrilha. Pois bem, esses crimes aí, o Guilherme Boulos não vê, ele não enxerga. Por quê? Porque foram praticados por petistas e simpatizantes do PT. Aí ele não enxerga. Ele só enxerga crimes praticados contra petistas e contra simpatizantes do PT. É a cabeça do fanático político. O Guilherme Boulos também não reprova a depredação de carros de imprensa e de prédios públicos praticada por petistas e simpatizantes do PT, também naquele dia, nos dias 6 e 7 de abril, ali, quando o Lula se preparava para ser preso, não é? Houve ali depredação de carros de imprensa e de prédios públicos praticada por petistas e simpatizantes do PT. As televisões aí mostram isso abertamente, as revistas reproduzem. Então esses atos aqui, criminosos, praticados por petistas e simpatizantes do PT, o Guilherme Boulos não vê, não critica, para não causar raiva aos admiradores do PT, aos petistas. Ele não critica, ele só critica os crimes praticados contra petistas, ataques à caravana de Lula. Aí ele critica. Correto? Muito bem. Vamos ao segundo ponto, lá. O Guilherme Boulos escreve aqui: lembremos das exposições culturais fechadas por razões ideológicas. Correto? Aqui ele comete um erro de língua portuguesa. Ele escreve: lembremos das exposições. Lembremos das exposições. Aí há um erro de língua portuguesa. É um erro de sintaxe. Correto? É um erro de regência. Aqui, e por que está errado? É o verbo lembrar. Veja aqui, verbo lembrar. O verbo lembrar, ele tem algumas artimanhas, correto? Ele pode ser um verbo transitivo direto, coloquei aqui, ó. Aí ele aparece no formato lembrar, infinitivo, lembrar. Ou ele pode ser também, coloquei aqui, um transitivo indireto. Aí é o formato lembrar-se. Lembrar-se, com esse se aqui, o verbo passa a ser pronominal, correto? Então você vê que o verbo lembrar, ele se apresenta com duas camisas, não é? E há mais ainda, mas para cá é o exemplo aí. Ele se apresenta com duas camisas. Ele pode ser um verbo transitivo direto, lembrar, ou pode ser um verbo transitivo indireto, lembrar-se. Muito bem. No formato lembrar-se, que é o segundo caso aí que você vê, lembrar-se, pronominal, quando alguém usa o verbo lembrar-se, que aqui está, aí a pessoa é obrigada a fazer uso de preposição. Já no caso aqui, no primeiro caso, quando você usa o verbo lembrar, sem o conectivo aqui, ó, sem o se, quando você usa apenas lembrar, aí o verbo é transitivo direto. Não exige preposição. Se você coloca preposição, você está errado, correto? E foi o que fez aqui o Guilherme Boulos. Ele colocou, veja, ó, lembremos das exposições. Olha aqui, ó, das. Nessa palavra aqui, expressão, das, você tem a preposição de, mais o artigo feminino, né, masculino, ou o artigo feminino, no plural, as, é de, mas as. Lembremos das exposições. Já que ele usou aqui a preposição de, então o verbo aqui lembrar é este aqui, lembrar-se. Lembrar-se de. Quem se lembra de, olha a preposição, de alguma coisa.
E quem lembra, lembra uma coisa e não de alguma coisa. Então o verbo lembrar aqui, usado pelo Guilherme Boulos, é o que está aqui no primeiro exemplo, apenas lembrar, sem o se. Já que é apenas o lembrar, então não exige a preposição de. Seria o quê? Vamos tirar o de aqui, ó. Seria, ó. O Guilherme Boulos deveria ter escrito o seguinte: lembremos as exposições. Lembremos as exposições. Aí estaria correto. Como ele usou o de aqui, o de, preposição, então ele teria que colocar o se aqui dentro. E como lembremos é da primeira pessoa, não é? Do plural, do presente do indicativo, né? Então aqui seria lembremo-nos. Seria assim, ó. Ele teria colocado, ó. Lembremo-nos. O certo, ó. Olha aqui o nos. O pronome equivalente à primeira pessoa do plural. Então ele deveria ter colocado aqui assim: lembremo-nos das exposições. Olha a preposição de das exposições. Como ele não usou o verbo lembrar com o se aqui, com o nos, então aqui o verbo lembrar seria apenas lembrar, transitivo direto. O correto, lembremos as exposições. Quando ele colocou das exposições, lembremos das exposições, por causa da preposição, seria o verbo lembrar-se. E aí, a obrigatoriedade do pronome aqui, nos. Correto? Aí, um erro de língua portuguesa. E o outro erro do Guilherme Boulos é afirmar que no Brasil existe censura por razões ideológicas. Não. Não existe censura no Brasil por razões ideológicas. Essa censura que houve aqui por parte de alguns políticos, isso aqui é coisa pessoal, não é o Estado brasileiro que concorda com isso. Então, censura no Brasil por razões ideológicas, isso aí é uma bobagem, não existe. O problema do Guilherme Boulos é que ele fica lendo livros de ideologia socialista, comunista, pura mentira, propaganda falsa. Ele fica lendo isso e pensa que o Brasil é assim, e não é. O Guilherme Boulos, ele só vai encontrar censura realmente, o Guilherme Boulos só vai encontrar censura por razões ideológicas em países socialistas, em países comunistas. E aqui estão, melhor dizendo, né, alguns exemplos. Nas antigas, né, repúblicas socialistas soviéticas, URSS, antigas, né, que foram extintas. Então, nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, socialismo ali, comunismo, né, você encontrava a censura ali rigorosa por razões ideológicas. Na Alemanha Oriental, na antiga Alemanha Oriental, comunista, socialista, ali sim, você encontrava censura por razões ideológicas. E é o Estado aqui impondo a censura. Se você descumprisse, aqui era a morte garantida por razões ideológicas. Cuba, a famigerada Cuba que nós temos hoje aí, não é? Ainda viva aí, ó, um sistema socialista terrível. Em Cuba existe censura por razões ideológicas. No Brasil, não. Coreia do Norte, outra praga. Ali existe censura por razões ideológicas, sistema socialista. É outra praga. Venezuela está caminhando para o terrível socialismo, não é? Com o maluco, não é? Nicolás Podre, que muita gente aí chama de Maduro, não é? Chamar o Nicolau Podre de Nicolau Maduro é não saber o que é uma coisa em estado de putrefação, correto? Então a Venezuela está caminhando para essa desgraça chamada socialismo. Então o Guilherme Boulos, como você vê aí, a cabeça dele, lamentavelmente, está metida num fanatismo político que o impede de ver
a verdade como ela é. Correto? Então é isso, tá bom? Mais um lembrete, gente. Muito cuidado com o que você vê por aí, revistas, textos, né? Principalmente de jornalistas. Muito cuidado, porque os erros são muitos, como estou mostrando aqui, nessa pequena série, não é? E vamos terminar o vídeo com mais aí uma música de Elvis Presley, My Way, correto? Uma homenagem aí a um rapaz que mora nos Estados Unidos. Na internet ele apresentou como, agora esqueci agora, Censulo, sei lá, uma coisa assim. Então vamos lá, Elvis, My Way. And now the end is near, so our face the fire country, my friend. I say eclipse, I stake my case or amusement. I live like the flu, I trebuchet, and are my way, and more, much more than this. I did you my way. Regrets I never feel. Muito obrigado.